Glória ao nome de Yeshua. Glória a Deus. Bora pra cima para mais um vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Seja Fonte. Louvor, frase, palavra e bom humor. Bora pra cima para mais um vídeo. Hoje é dia de frase. Agora é a vez da frase. Vamos refletir um pouquinho na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar, beleza? Antes, eu vou estar apresentando este livro aqui, tá bom? Bora pra riba, bora pra cima. Spurgeon, uma nova biografia, é do Arnold A. Delimore. Vamos lá. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o canal, isso ajuda, tá bom? A crescer, a se desenvolver. Lembrando que minha proposta aqui nesse canal é apresentar todos os louvores da harpa, frases de reflexão que possa ampliar o seu jeito de pensar e de agir, como essa frase do dia de hoje, tá bom? E também mensagens bíblicas. Depois de um tempo, né, a gente começou com um versículo, aí é um versículo, 2 versículos, 3 versículos, só que agora estamos expondo capítulos inteiros, tá bom? Tratando aí o capítulo, versículo por versículo, para a gente ampliar ainda mais o nosso conhecimento bíblico. Você que quer aprender a pregar, você que quer aprender todos os louvores da harpa, frases de reflexão, mensagens bíblicas, versículo por versículo, e nunca leu a Bíblia toda? Você já tem anos de cristão, nunca leu a Bíblia toda? Eu tenho um método mais facilitado que pode te ajudar, tá bom? Já tem bastante pessoas aí se desenvolvendo, crescendo. Umas que já terminaram a Bíblia toda já estão indo para a segunda vez, outras que já estão pregando, outras que já estão ensinando, aí já estão cumprindo a agenda em algumas igrejas que estão sendo convidadas, e você também pode fazer parte disso. Beleza? Então é só me comunicar. Vamos para cima. Vou estar lendo o resumo deste livro aqui. Spurgeon, uma nova biografia. É próprio que o doutor Arnold Delimore, autor de uma obra em 2 volumes intitulado Life of George Whitefield, e mais recentemente de uma biografia de Edward Irving, Life of Edward Irving. Quem vê pensa que eu sei falar alguma coisa em inglês. Não sei nada, não sei o português. Agora nos desce um livro sobre Charles Haddon Spurgeon, de 1834 a 1892. Foi em 1962 que a autobiografia de Spurgeon, em 4 volumes, foi reeditada em 2 volumes, com um novo arranjo editorial em considerável proporção. Mas, mesmo assim, a autobiografia é longa demais para servir como uma apresentação popular. Por conseguinte, o doutor Delimore, fazendo uso desses 2 volumes e de outras fontes confiáveis, produziu agora uma narrativa muito mais concisa da vida de Spurgeon. Ele também se dispôs a entender e apresentar algo do íntimo dele. Spurgeon, em suas orações, em seus sofrimentos e suas depressões, em seus pontos fracos e fortes, em seus triunfos, em seu humor, em suas alegrias e em suas incríveis realizações. Não é fácil tarefa retratar uma personalidade tão tremenda como a de Spurgeon num volume pouco extenso, mas nestas páginas essa tarefa é realizada aqui com uma grande medida de sucesso. Ela atenderá a contento a necessidade daqueles que ignoram completamente Spurgeon e suas vastas realizações, mas também despertará o interesse de todos aqueles que valorizam um ministério singular, que rendeu 62 volumes de sermões imortais e de muitas outras publicações altamente
valiosas. Irmão Clebson, sou fã de Spurgeon, quero comprar esse livro, 70 conto, beleza? R$ 70. Você dá com todo prazer, arrume 12 inscritos para o nosso canal e é seu de graça na faixa, beleza? E você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor, um ensino ou uma palavra, uma mensagem bíblica, pelo menos passagem de ida e volta. Beleza? Produções. Roda a vinheta. Se desvia a seta do inimigo, se desvia a palavra negativa, se desvia das pessoas negativas, se desvia. Essa é a vinheta mais poderosa do mundo, viu? É forte demais, Brasil. Vamos pra cima. Hoje a frase é a seguinte, ó. Existem pessoas que, com suas atitudes, despregam suas palavras. Amém? Vamos de novo. Existem pessoas que, com suas atitudes, despregam suas palavras. Aqui eu quero falar principalmente de pregadores e cantores. Tá bom? Vamos lá. Primeiro os cantores. Existe um dito aí, no meio da igreja evangélica, que diz que muitos crentes, eles não contam mentiras, mas eles cantam mentiras. Quer que eu repita? Muitos crentes, eles não contam mentiras, segundo eles, né? Mas eles acabam cantando muitas mentiras. Irmão Clebson, como assim? Me explica esse negócio de cantar mentiras. Vou explicar. Existem vários hinos aí, várias letras de hinos maravilhosas em que muitas pessoas que cantam a letra desses hinos, elas não se enquadram nem no hino de 5 minutos que estão cantando. Um exemplo. Normalmente você vai ver alguém cantando assim, ó. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Alguma coisa do tipo assim, né? Esse hino. Mas tem esse hino aí. Quero ir mais fundo. Enfim, pedindo para ir mais fundo com Deus. Pedindo para ter intimidade mais com Deus. O que a pessoa está demonstrando nesse hino? Ela está manifestando um desejo de querer ir mais fundo com Deus. De querer buscar mais a Deus até ter plena comunhão com Ele. Só que normalmente você observa que essa pessoa que está cantando isso, no seu dia a dia, ela demonstra desejo em querer se aprofundar em muitas coisas, menos em Deus, que ela acabou de cantar, que quer ir mais fundo, quer se relacionar. Então existem pessoas que com suas atitudes despregam suas palavras. Você vai observar também pessoas que cantam hinos dizendo que por Deus essa pessoa dá a vida, por Deus essa pessoa quer mais santidade, essa pessoa quer andar em obediência. Existem pessoas que cantam, que querem viver pela palavra, que vivem na retidão do Senhor. Você sabe que existem muitos hinos do tipo que eu estou falando aqui. Só que é impressionante como essas pessoas, elas cantam todas essas mentiras e, ao mesmo tempo, a vida delas não demonstra isso. Não demonstra isso. Existem até
pessoas que eu já ouvi cantar e já fiquei sabendo também, que ela está cantando um hino muito bonito de céu, falando do céu, falando que quer ir para o céu, quer se relacionar com o mestre, quer se relacionar com o Senhor, mas de repente a pessoa aparece nas redes sociais, cantando funk, descendo até o chão. Então, só nesse ponto que eu estou falando, primeiro para os cantores, tá bom? Só nesse ponto que eu estou falando, reflita na frase de hoje. Se você é essa pessoa que vive dessa forma, refaça, cante outros tipos de hinos, tá bom? Ou se não, busque melhorar a sua vida para poder estar adequado com a letra que você está cantando. Olha a frase de hoje: existem pessoas que com suas atitudes despregam o que estão cantando, o que estão pregando. Então você vai observar inúmeras pessoas que quando estão com o microfone na mão, quando estão com uma oportunidade, elas falam de santidade, elas falam que tem que ser crente de verdade, elas falam que tem que se dedicar ao Senhor, elas falam que quer ir mais fundo com Deus, elas falam que quer ter um relacionamento melhor com Deus, só que no dia a dia, nas atitudes, você não observa esse tamanho desejo aí de querer ir mais fundo com Deus. Os pregadores, a mesma coisa, a mesma coisa. Você vai ver pregadores pregando sobre paz, sobre paciência, sobre parar de buscar confusão. Você vai ver pregadores falando de equilíbrio. Você vai ver pregadores falando de santidade. Você vai ver pregadores falando sobre manter uma boca santa. Mas eles mesmos, muitos deles, falam palavrão, tá? Muitos falam de dedicação, só que o pregador ele não tem como enganar. Quem canta até dá para enganar um pouquinho, mas o pregador ele não tem como enganar quando ele fala de dedicação à palavra. Porque normalmente o pregador que ele fala muito de dedicação à palavra de Deus, ele nem conteúdo tem. Fala muita bobagem quando pega o microfone e quando recebe a oportunidade. Então você vai observar, principalmente aquele tipo de pessoa, aquele tipo de pregador ou pregadora, que ela fala muito de comunhão, eles falam muito de comunhão, mas não se dá bem com ninguém. Você já percebeu esse tipo de pessoa? Fala no púlpito muito de amor, de paz, de comunhão, de união, de harmonia, mas esse tipo de pessoa não se dá bem com ninguém. Se colocar esse tipo de pessoa no meio de um grupo, não fica por muito tempo. Esse tipo de pessoa não se dá bem realmente. É interessante como as atitudes dessas pessoas acabam despregando aquilo que elas pregaram em cima de um púlpito ou para alguém. Existem pessoas que infelizmente elas são só de momento. É aquela famosa frase: não conheça os seus heróis. É isso aí, não conheça os seus heróis. Porque no momento em que você passar no dia a dia com eles ou com elas, você acaba descobrindo que a comunhão que eles pregam, eles não têm com ninguém. A paz que eles pregam, eles não têm, elas não têm com ninguém. A união que eles falam que tem que ter com as pessoas, muitos deles não têm com ninguém. Então você observa que esses tipos de pessoas se enquadram muito na reflexão do nosso dia de hoje. Existem pessoas que com suas atitudes despregam suas palavras. E se você é esse tipo de pessoa que quando está no púlpito é uma coisa e quando está no seu dia a dia é outra, melhore as suas atitudes, principalmente se você é o tipo de pessoa que fala muito de comunhão. Se você fala muito de comunhão, você tem que ter pelo menos indícios de boa comunhão com as pessoas. Se você fala de união, você tem que ter pelo menos indícios de uma boa união com as pessoas. Se você fala em manter uma vida separada, uma vida dedicada a Deus no seu dia a dia, você tem que ter pelo menos uma dedicação, algo que condiza com o que você está falando.
que condiz com o que você está falando. Se eu prego sobre dedicação, eu tenho que me dedicar a Deus. Se eu prego sobre ser separado para Deus, eu tenho que estar separado no meu dia a dia. Se eu prego sobre ter uma fala santa, uma fala pura, eu tenho no meu dia a dia que manter uma fala pura. E eu tenho várias coisas para falar nesse sentido, mas eu quero que você reflita. Se você estiver me ouvindo, se você estiver me vendo, reflita, tá bom? Que você realmente viva aquilo que você fala. Se você fala sobre dedicação à palavra, você tem que ser dedicado à palavra. Se você fala sobre viver uma vida santa, você tem que viver uma vida separada, tá bom? Se você canta, Deus, eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Se você canta isso, demonstrando para Deus que você tem um profundo desejo de se relacionar com Ele, isso não pode ser mentira, isso tem que ser verdade no seu dia a dia, tá bom? Então, que você não só cante hinos, mas também encante a Deus com a sua vida. E pare de cantar mentiras, porque muitos cantores, como eu disse aqui, cantores e cantoras, eles não contam mentiras, mas eles cantam muitas mentiras, tá bom? Os pregadores, a mesma coisa, que passem a viver aquilo que estão falando, tá bom? Sobre dedicação, sobre santidade, sobre comunhão, sobre união, que as suas atitudes, que o seu dia a dia demonstre que o que você está falando é verdade. Porque querendo ou não, você sabe disso, você que está me vendo, você que está me ouvindo, todo pregador, todo cantor, a sua vida é o pano de fundo daquilo que você fala, tá bom? A sua vida, ela é os bastidores daquilo que você fala. Se muitas pessoas que estão te vendo cantar ou pregar, você está falando uma coisa, mas sua vida está dizendo o contrário, o seu público não vai acreditar naquilo que você está falando. E o Espírito também não vai testificar no coração das pessoas. Então você precisa andar alinhado entre o seu comportamento e aquilo que você fala, tá? E com carinho que você reflita hoje nessa frase. Com carinho que você passe a pensar um pouquinho mais naquilo que você tem pregado, naquilo que você tem cantado, tá bom? Então, fica essa reflexão no nosso dia de hoje. Existem pessoas que com suas atitudes, elas despregam suas palavras. Reflita, tá bom? Bora pra cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia e Deus abençoe.